Bom dia, pessoal. A gente está aqui mais uma vez para ver a quinta aula de Sociologia. A gente viu as 4 aulas e falamos aí, além de Weber, Marx e Durkheim, que é o tripé da Sociologia moderna, a questão de como surgiu a Sociologia. Hoje a gente começa a ver os fatos e fenômenos sociais que são objetos de estudo da própria sociologia, tá? Então hoje a gente começa a ver a questão sobre o processo de socialização. Como é que nós somos preparados, como é que nós somos moldados para ter determinados comportamentos que sejam desejáveis ou não dentro de uma cultura, dentro de uma determinada sociedade. Lembrando, eu sou o professor Marcelo Moraes, sou professor de Sociologia e de Geografia Humana, professor de Sociologia junto com a Alisson e Geografia junto com o Matheus. Vamos lá. Portanto, gente, a gente vai aprender o que é socialização e esse processo de socialização, aprendendo o que é cultura, que por sua vez, ao contrário do que diz o senso comum, quando a gente nos remetemos ao termo cultura, a gente começa a pensar e logo a gente lembra do acesso a belas artes. É aquela pessoa que tem cultura, que ouve determinado tipo de música e não outra, e que acessa por meio desse conhecimento, dessa cultura, uma abstração intelectual elevada. De certa forma mas, sobretudo, em perspectiva sociológica, a cultura faz parte daqueles aspectos das sociedades que são aprendidos antes de herdados. Ou seja, a cultura é um processo de socialização no que diz respeito quando você aprende determinados valores e formas daquela determinada cultura ou sociedade onde você nasceu. Tá? Então, cultura, a gente vai desnaturalizar o que é cultura. Cultura, a gente pode pôr então que é tudo aquilo que é produzido pela sociedade humana. Desde o início que a gente pode falar que o trabalho é cultura, já que é por meio do trabalho humano que nós transformamos a nossa condição de vida e transformamos também o meio ambiente, a própria natureza. Se nós olharmos para os determinados animais da natureza, nenhum deles é capaz, por exemplo, de transformar a natureza. Isso não significa que não tenham inteligência, mas nós estamos falando de cultura. Cultura é produzir conhecimento através das experiências. Alguns estudos mais contemporâneos começam a compreender, por exemplo, que sociedades de chimpanzés também produzem cultura. Por quê? Porque eles estão aprendendo com a experiência. Tem um exemplo grande, um exemplo importante de um determinado chimpanzé que passou a tomar água diferentemente de outros chimpanzés. Isso é um processo de aprendizagem e de socialização. Se no primeiro momento ele tomava a água de uma forma, no rio, no riacho, no segundo momento ele criou uma ferramenta mais eficaz para ele tomar água e, consequentemente, o grupo ao qual ele pertencia também passou a mudar de hábito, de comportamento no que diz respeito a esse modo de tomar água. E isso é cultura. Por quê? Porque ele, por meio da experiência, produziu um novo conhecimento. Então a cultura, como nós falamos, antes de mais nada, ela é aprendida, ela não é herdada, ela não é simplesmente algo natural. Então, portanto, o processo de socialização é pelo qual as crianças ou membros novos de uma sociedade, de uma determinada cultura, aprendem o modo de vida de uma sociedade. Portanto, esse processo de aprendizagem, de moldura ou de moldagem de determinado indivíduo é o chamado socialização, que a gente vai entender hoje. Então, portanto, gente, a socialização é o principal mecanismo, é o principal instrumento de transmissão da cultura através de gerações para gerações. A gente vai ver mais lá para o fim como esse processo de socialização está estruturado e como que ele é
construído ao longo do ano da vida de uma pessoa, de um indivíduo, e que ocorre da mesma forma em qualquer lugar do mundo, claro, salvo a particularidade de cada lugar, dos seus valores e normas, crenças, que elas vão sendo construídas. Mas a maneira, o modus operandi que esse processo de socialização acontece, ele é praticamente a mesma estrutura, tem praticamente a mesma estrutura que em todas as culturas. Então, a gente vai lá para ver um pouquinho sobre o conceito de cultura. O que é o conceito de cultura? É aquilo que eu já havia falado para vocês. Em termos sociológicos, ao nos referirmos à cultura, estamos mais preocupados com aspectos da sociedade humana que são aprendidas antes do que herdadas. Não é? Então, aqueles comportamentos, aqueles valores que a gente vê em determinada pessoa e não vê em outra, é exatamente porque são aprendidos. Caso contrário, nós teríamos os mesmos comportamentos, os mesmos valores universal. Só que aí entra o poder de dominação, ou instrumentos simbólicos de dominação, que a gente vai ver lá para o fim. Por quê? Aparentemente, os valores e normas devem ser universais. Por quê? Eu dando essa aparência de universal, de natural, eu estou, na verdade, implicando em valores de uma classe economicamente, uma classe hegemonicamente dominante, porque são os valores daquela determinada sociedade, naquela determinada época. Então, esses elementos culturais são compartilhados por membros da sociedade e tornam possível a cooperação e a comunicação. Quais são os elementos? Esses que são aprendidos por determinada cultura, por determinada sociedade, e que ao longo do processo de socialização e da vida dos indivíduos, ele vai servir como meios de comunicação e que a gente possa se comunicar com outras sociedades, com outras pessoas, sem que haja um determinado conflito. Então, a cultura de uma sociedade compreende tanto aspectos intangíveis, que são aquilo que eu estava falando, aquilo que eu estava falando para vocês, crenças, valores, ideias que formam o conteúdo da cultura. O que são, então, os aspectos intangíveis? É a abstração, é aquilo que a gente não pode pegar. Obviamente, a gente recai aí em crenças, ideias e valores, porque a gente não pega valores, a gente não pega ideia, as crenças. E essas são passadas de gerações para gerações. Tanto os aspectos intangíveis quanto os aspectos tangíveis, que são os objetos, os símbolos, a tecnologia, que são o quê? O que representam esse conteúdo tangível da cultura. Portanto, são objetos que a gente possa pegar. Por exemplo, qual é o símbolo? Um símbolo do que a gente é brasileiro. A bandeira nacional, a bandeira brasileira, ela representa exatamente o que somos nós no território brasileiro. A gente tem também um outro exemplo de intangível de que nos faz reconhecer como brasileiro, que é a língua, o português. Então a gente aprende, olha, a língua também, gente, faz parte desse processo de socialização. Portanto, falar, aprender a falar é cultura, porque não é algo natural. Caso contrário, nós nasceríamos falando e falando todas as línguas. Pensou? Seria até legal, facilitaria a inclusão, a inserção nossa no mercado de trabalho. Então, aí, ó, a cultura de uma sociedade compreende aspectos intangíveis, que são valores, crenças, ideias, que são as abstrações, e os aspectos tangíveis, que são os objetos, como símbolos da bandeira nacional e, por exemplo, a própria tecnologia. A tecnologia, por exemplo, hoje, a gente não vive num capitalismo, numa sociedade informacional, com a velocidade da informação que foi propiciada pela internet. Há 30, 40 anos atrás, a tecnologia não propiciava uma velocidade no tráfego de informação tão grande quanto hoje. Então, a tecnologia também é um aspecto tangível de determinada época, de determinada cultura em determinado período. Vamos para frente.
Portanto, o processo de socialização e a cultura, ele determina valores e normas. Por quê? São fundamentais a todas as culturas ideias que definem o que é considerado importante, válido e desejável, como eu já havia falado para vocês. Então, o que é considerado importante, válido e desejável? É o comportamento. É o teu comportamento dentro de uma determinada sociedade, dentro de uma determinada cultura. Isso é importante porque a gente vai ver como é que se constrói isso mais para frente. Aí a gente pode trazer, vocês podem trazer questões, dúvidas, pontuações, que isso é muito importante. Tá? Então, essas ideias abstratas são os valores que dão sentido e fornecem direção aos humanos enquanto interagem com o mundo social. Gente, olha como a cultura é muito importante e a cultura é uma característica da sociedade humana. Por quê? Porque a sociedade humana, as pessoas, os indivíduos, são únicos no planeta que fazem da sua vida símbolos. Nenhum outro animal vive por meio de simbologia. Porque tudo para nós tem que ter um sentido. Se você vai trabalhar, tem um sentido. Se você vai estudar, tem um sentido. Se você quer compreender aquela outra cultura que é diferente da tua, tem um sentido, porque aquela cultura que é diferente da sua também tem um outro sentido. E esses sentidos dão valores às coisas que nós determinamos que são importantes. E faz o quê? Faz com que nós interajamos no mundo social. Então, o símbolo é exclusivo da sociedade humana. Por sua vez, normas são regras. Regras de comportamento que refletem e incorporam valores de uma cultura. A gente está cheio de exemplo disso. Por exemplo, se a gente olhar para a sociedade judaica, a gente vai perceber que eles não comem carne de porco, enquanto nós comemos. Por quê? Aí é valores e normas. Porque o porco é considerado carne suja, imunda. Em contrapartida, por exemplo, os indianos não comem carne de vaca. Por quê? Porque o animal é considerado sagrado. Então, essas normas determinam que nós nos comportemos da forma que a determinada cultura a qual a gente sofreu o processo de socialização seja considerada importante, válida e desejável. Por exemplo, é por isso que a gente vai ter uma série de choques culturais quando, por exemplo, a gente sai do nosso país ou vai para outros países, ou até mesmo dentro do nosso país quando a gente vai para outra região. Tem algumas coisas que a gente vê que é diferente do que nós estamos acostumados aqui. Por exemplo, outro dia, na rodoviária do Tietê, chegou um rapaz do norte ou do nordeste, e lá, por conta, acho que era do nordeste, do sertão nordestino, é normal que as pessoas andem com uma peixeira de 12 centímetros ali para limpar, por exemplo, a caatinga, que é uma vegetação espinhenta e que pode machucar. Aqui em São Paulo, não. Isso é um exemplo de como são normas. Então, normas, quando a gente fala que são regras, não significa necessariamente que sejam leis, mas que estejam dentro de um contrato social abstrato, de acordo com os valores, que a gente pode ter determinado comportamento ou não em determinado lugar e período. Esse exemplo da peixeira é exatamente isso que eu estou falando para vocês. Se no sertão do Nordeste é comum que eu ande com uma peixeira, porque ela é uma ferramenta de trabalho, numa cidade como São Paulo, ela vira arma branca. Porque aqui ela não faz sentido, porque ela não é uma ferramenta de trabalho. Fechou? Então, valores e normas trabalham em conjunto para moldar a forma como os membros de uma cultura se comportam dentro dos seus limites. Olha só, como o exemplo da peixeira é bem claro. Dentro dos seus limites. Qual é o limite da peixeira em São Paulo e qual é o limite de se usar peixeira no sertão nordestino? São limites completamente diferentes. Aqui ele é arma branca, então você não pode andar com uma peixeira na cintura aqui.
Em contrapartida, lá é uma ferramenta de trabalho e você anda com ela na cintura normalmente. Então, os valores e normas variam enormemente através das culturas. É isso que eu acabei de falar para vocês. Então, a gente aqui viu o que são valores e normas e como valores e normas são importantes para que a gente possa conviver em sociedade. Por sua vez, valores e normas culturais estão em constante mudança. É um exemplo que eu falei para vocês, mas também através do tempo, valores e normas sofrem mudanças. E eu dou um exemplo aqui, é sempre o exemplo que eu dou que fica mais claro. Por exemplo, lá na década de 60, no Brasil, quando as pessoas, as mulheres, começaram a ir para a praia de biquíni, acabou sendo um escândalo. Por quê? Porque as mulheres, naquele momento, usavam maiô. Então, portanto, usar biquíni, que era uma vestimenta de duas peças que mostrava a barriga, era um absurdo. Tanto é que tem uma música da década de 50 que é aquela. Era um biquíni de bolinha amarelinha, tão pequenininho, quem nem da palma da mão cabia. Então vejam, entretanto, se a gente colocar um biquíni, se uma mulher colocar um biquíni esse de bolinha amarelinha hoje, perto de um fio dental, ele vira exatamente uma calcinhola da vovó. Por quê? São valores e normas que mudaram através do tempo. Quando os valores e culturas, então, e normas frequentemente mudam através do tempo, é porque ela avança. Mas também pode retroceder, que é o momento que nós vivemos no país. É um momento de um país conservador, ultraconservador, que se a gente usar inúmeros exemplos aqui do que a gente está vendo aí, como, por exemplo, escola sem partido, entre outras coisas aí, são o quê? Valores que eram considerados, valores e normas que eram considerados importantes e tinham os seus limites há 50 anos atrás e que hoje já são inadequados. Entretanto, hoje os valores são outros. Então você não pode querer implicar, empurrar valores de uma determinada época em outra época ou em outra sociedade. Então, muitas normas que a gente considera hoje naturais em nossas vidas, pessoais, como relações sexuais, aqui é um outro exemplo, patrimoniais e casais vivendo juntos sem estarem casados, contradizem os valores sustentados há poucas décadas. Por exemplo, o padrão de consumo. À medida que o modo de meio de produção também se desenvolve, ou seja, que a tecnologia se desenvolve, o padrão de consumo também muda. A gente não pode falar que nós consumimos hoje da mesma forma que nós consumíamos há 50 anos atrás. Então, vejam, valores e normas, eles são flexíveis. Eles podem avançar e podem retroceder em determinado período que a gente está vivendo. Assim, da mesma forma, a maneira que nós consumimos. Hoje nós consumimos muito mais via internet do que presencialmente, sobretudo agora nesse período de pandemia que a gente está passando. Mas vejam, então, à medida que o modo de meio de produção muda, ou seja, à medida que a tecnologia avança, também muda o nosso comportamento de consumo, o nosso padrão de consumo. E muitas vezes o nosso padrão de consumo, por exemplo, aqui no país, não é o mesmo que o padrão de consumo norte-americano, da Alemanha, que são economias desenvolvidas. Embora, como eu falei para você, ela pareça um valor universalizante, então, portanto, aparentemente são valores naturais, mas que, na verdade, ela determina valores de uma classe dominante. É por isso que nós conseguimos, melhor, nós acabamos padronizando, por exemplo, o consumo. A gente quer consumir como essas economias consomem. Só que a gente, quer dizer, o Brasil é um país de economia dependente em desenvolvimento, não é uma economia desenvolvida. Então, o nosso padrão de consumo, embora a gente acha que seja igual o padrão de consumo
norte-americano, alemão, chinês, não é. Mas, por conta desses valores, desses instrumentos simbólicos de dominação, aparentemente nós temos um padrão de consumo que seja parecido com o deles, tá? Bom, gente, agora começamos a falar de diversidade cultural, que não é apenas as crenças culturais que diferem entre as culturas. E ainda mais a gente vai estar falando do nosso próprio país como exemplo aí, um país miscigenado de diversas culturas que aqui estão estabelecidas e que a gente vê essas diferenças cotidianamente. Então, portanto, a diversidade cultural ela adquire formas aceitáveis de comportamento e variam amplamente de uma cultura para outra. E com frequência contrastam drasticamente com o que a gente, por exemplo, da sociedade ocidental considera normal. A gente, por exemplo, não considera normal uma menina de 12 anos casar com um homem de 40. Assim é na Índia, assim é em outras sociedades orientais, tá? Então, a diversidade cultural, ela também não só se verifica, por exemplo, de país para país, mas de regiões para regiões dentro de determinados países. Sobretudo no Brasil. Como eu já havia falado lá na aula como surgiu a sociologia, quando eu estava falando de como surgiu a sociologia no Brasil, aqui eu deixei 3 links para vocês verem o documentário O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro. Então aqui tem o primeiro, tem 25 minutos, são vídeos bem curtinhos, tá? O primeiro é a matriz afro, o segundo a matriz lusa e o terceiro a matriz tupi, que são as 3 matrizes culturais que vão construir o que nós somos hoje como povo, como nação. A matriz africana, a matriz portuguesa e a indígena. São o quê? O que nós somos hoje é exatamente o amálgama, o conjunto dessas 3 matrizes culturais. Obviamente, como eu falei para vocês, mas e japoneses, e alemães, e italianos, eles chegarão muito depois do que essas 3 matrizes. Nós somos o que somos hoje por conta dessas 3 matrizes, afro, lusa e tupi. Então, o Brasil se revela pela sua enorme diversidade cultural. A gente tem exemplos dessas 3 matrizes aqui que a gente verifica no cotidiano. Matriz afro, por exemplo, se a gente for para a culinária, a gente tem a feijoada. A lusa, se a gente for a portuguesa, a gente tem, por exemplo, também indo para a alimentação, as padarias, que é uma forma de a gente se alimentar. E a matriz tupi é o quê? É o banho diário. Tá? Então a matriz indígena ela contribui, entre tantas outras coisas, com o banho diário, a mandioca, o peixe, a rede, as cores, que elas são, na comunidade indígena, elas são muito importantes. Portanto, a gente vê o quê? No dia a dia da moda brasileira, essas cores, que é o quê? A influência da matriz indígena, nos blocos de carnaval, nas escolas de samba, a gente vê o quê? Aquelas fantasias com penas coloridas, com paetês, isso é influência da matriz indígena. E assim por diante. Então a gente vê, ó, aqui eu deixo exemplificado as matrizes, as 3 matrizes que formam o povo brasileiro e como elas influenciam no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Vamos para frente? Etnocentrismo. O que é o etnocentrismo? O etnocentrismo seria um tipo de sobreposição de uma cultura sobre a outra. O que eu quero dizer é eu achar que os meus valores e normas, meus conhecimentos, meu modo de se vestir, meu padrão de consumo é melhor do que determinada cultura. Não, porque as culturas se desenvolvem paralelamente. Não tem, em termos sociológicos, a gente não pode falar que aquela cultura é mais avançada que aquela ou é melhor do que aquela. Por quê? Porque elas crescem independentemente, elas se desenvolvem independentemente uma da outra. Ou pelo menos se desenvolviam.
hoje, por conta de uma série de coisas aí, há uma influência muito grande de determinadas culturas dominantes sobre outros povos, que a gente pode ver aí. Tá? Por isso que eu tenho ali essa chargezinha. Esse é o meu certo e esse é o meu errado. Seus conceitos são estranhos, claro, porque os conceitos seus de uma determinada cultura, de determinados valores e normas, são diferentes daquela determinada cultura, que é diferente dela. Então, a gente não pode simplesmente achar que os meus conhecimentos são melhores ou que os meus valores são certos e o deles são errados. Tá? Então, toda cultura tem seus próprios padrões de comportamento, os quais parecem estranhos às pessoas de outras formações culturais, como é o exemplo que eu dei agora. Então, portanto, aspecto da vida cotidiana que inconscientemente nós incorporamos por meio do processo de socialização, a gente não percebe, porque a maioria dos valores e das normas culturais, elas são intangíveis, são abstratas e a gente vai aprendendo ao longo do processo de amadurecimento da nossa vida, na nossa vidinha. Então, mesmo em países, comportamentos podem ser bem diferentes. É o que a gente tem. Num país multicultural, de uma enorme diversidade cultural, a gente tem comportamentos diferentes em determinadas regiões. A gente pode trazer, por exemplo, aqui para São Paulo. Se a gente olhar para as regiões, a gente vai ver, por exemplo, eu dava aula em Itaquera e lá, por exemplo, os meus alunos curtiam mais funk. Eu dou aula no Angela Davis, embora tenha o pessoal que gosta de funk, mas lá no início, 2017, 2018, tinha muito mais alunos e alunas que curtiam rock do que funk. Então vejam, a gente está falando da Zona Leste, de uma parte da Zona Leste, e que tem comportamentos diferentes entre os adolescentes. Isso, além de mostrar a nossa enorme diversidade cultural, mostra que essa diversidade cultural ela também se verifica em territórios menores. A expressão choque cultural é realmente apropriada. Frequentemente as pessoas se sentem desorientadas quando ficam imersas em uma nova cultura. Aquilo que eu falei, se você for para o Japão, você vai sentir uma enorme diferença. Até você se adaptar a valores e normas que aquele país tem, e são valores tradicionais e muito mais rígidos que o nosso, você vai sofrer por um determinado momento. Tá? Etnocentrismo, então a gente pode entender que é o quê? Seria um tipo de sobreposição de uma cultura sobre a outra. Vamos à frente. Agora a gente começa a falar especificamente de socialização. Então, portanto, gente, tudo aquilo que nós vimos até agora, conceito de cultura, diversidade cultural, etnocentrismo, valores, normas, fazem parte do processo de socialização, porque esse processo de socialização é o que vai moldar o indivíduo a viver em comunidade. Portanto, esse processo de socialização, ele faz parte, ele é parte substancial do que nós somos hoje e do que nós viremos a ser. Então, portanto, esse processo de socialização, ele está intimamente ligado com determinada cultura daquela determinada sociedade. Então, a socialização é um processo por meio do qual a criança indefesa gradualmente se torna uma pessoa autoconsciente e instruída, hábil nos modos da cultura na que ela nasceu. Então, a socialização é um processo que molda aquela criança indefesa, aquele indivíduo, para que se molde a determinada cultura no qual ela nasceu. Portanto, a socialização conecta diferentes gerações, umas com as outras. Por quê? O processo de socialização ele só se realiza no processo de transição de valores e normas de uma geração para outra. Então, a socialização, portanto, deveria ser vista como um processo que dura a vida inteira e que o comportamento humano é continuamente modelado pelas instituições sociais. Ora, se a socialização, então, é um processo que dura a vida inteira, a gente pode entender que a própria morte
é um processo de socialização, ou melhor, faz parte desse processo de socialização. Porque, embora a morte seja o fim da vida para uma pessoa, não é o fim da vida para entes queridos. Mas a morte vai fazer com que aquela determinada pessoa, se não tenha até aquele momento, ou mesmo tendo até aquele momento uma perda de alguém querido, ele vai ter uma dor, a dor da perda de alguém querido. Então, a morte, ele é um processo de socialização que molda a pessoa no que diz respeito à sensação de perda, da perda de alguém, de um parente querido, do pai, da mãe, de um tio, do irmão, de um amigo, tá? Então, o processo de socialização, ele corre por toda a vida. Por isso, a morte é parte também desse processo de socialização. Então, como que se dá esse processo de socialização? A gente tem agentes de socialização. E quem são esses agentes de socialização? É o que nós vamos ver agora. Socialização primária e socialização secundária. Então, portanto, os agentes de socialização são grupos ou contextos sociais em que ocorrem os processos significativos de socialização. Agentes de socialização são grupos ou contextos sociais onde a gente está inserido e que ele faz parte desse processo de emolduramento daquele indivíduo para viver em sociedade. E então a gente tem a primeira, ou a socialização primária, que ocorre na infância, e é na infância que é o mais intenso período de aprendizado cultural. Então, se a gente está falando que a socialização primária ocorre na infância, qual é o agente socializador nesse primeiro momento de socialização da criança? É o núcleo familiar. É ali que ela vai aprender as primeiras coisas da vida dela, os valores, as normas, a cultura em que aquela família está inserida. Então, a socialização primária é o período mais intenso e um dos períodos socializantes mais importante. Consequentemente, o grupo socializante mais importante na vida daquela criança é a família. A gente vai ver depois instrumentos simbólicos, estruturas estruturantes, estruturas estruturadas, como que esse processo de socialização primária e socialização secundária ocorre efetivamente na vida das pessoas. Socialização secundária tem lugar mais tarde na infância, na adolescência e na maturidade. É nessa fase que outros agentes de socialização assumem algumas responsabilidades que, como eu disse antes, era da família. Então, quais são os agentes de socialização nesse momento? A escola, os grupos de iguais. Quais são os grupos de iguais? Eu já estava falando para vocês desses grupos de iguais quando eu estava falando da diversidade. Quem são os grupos de iguais? São os amigos da escola. Determinados amigos gostam de funk, se vestem de uma maneira, outros são pagodeiros, outros são roqueiros. Esses são os grupos de iguais. Onde que as crianças, onde que esses adolescentes se sentem confortáveis, seguros? Nesses grupos de iguais, nos amigos, nos coleguinhas ali. É por isso que, de acordo com o processo de socialização e aquela socialização primária, ele vai, obviamente, num primeiro momento, se aproximar de grupos de iguais que pensam como ele, e não de diferentes. Obviamente que mais tarde, dependendo desses valores e normas das famílias na socialização primária, você vai abrir a tua mente, você vai conhecer mais culturas, valores e normas diferentes que não estejam restritas àquele núcleo familiar. Então a gente tem a escola, os grupos de iguais, as organizações, a mídia, que é um instrumento poderoso de socialização, e, finalmente, o lugar de trabalho se torna o que? Forma socializante para indivíduos. A gente vai ver lá também na estrutura estruturante que o trabalho, sobretudo a divisão do trabalho ideológico, ele é um instrumento de dominação. Vocês vão ver. Então, as interações sociais nesse contexto ajudam as pessoas a aprender os valores, as normas e as crenças que constituem os padrões da sua cultura. Pode
naquele primeiro momento, quando a criança começa a ir para a escola, começa a conhecer os amiguinhos, ter um problema de adaptação, a gente vê muito isso? Pode, mas é o processo, ele faz parte desse processo de socialização. Por quê? Agora ele sai daquele núcleo familiar, onde ali ele estava protegido, e por meio da transmissão de valores e normas culturais daquela família, ele, num primeiro momento, que sai de casa, começa a ir para a escola, começa a frequentar outros lugares, começa a ter, alguns têm algum problema de adaptação, mas que com o tempo acaba, lógico, entendendo que faz parte da vida e que é o processo de socialização, só que agora são agentes socializantes diferentes daquele qual foi a família. À frente. Papéis sociais. O processo de socialização, ele é determinante em falar quem é você na sua vida e na vida dos outros. Então, portanto, através do processo de socialização, os indivíduos aprendem sobre os papéis sociais, expectativas socialmente definidas e que uma pessoa segue numa dada posição. A gente dá o exemplo do médico aqui. O papel social do médico, do professor, da mãe, como eu pus aí a figura. A mãe parece que é responsável por tudo aquilo ali. E quando a criança, a menina ou o menino chama pelo pai para resolver o problema, o que o pai diz? Onde está a mãe? Então, o papel de mãe, ela é uma construção social. Ela não é só natural. Entretanto, a gente pode falar que o papel de mãe tem, num único dia, de 2 a 3 jornadas, enquanto do pai, como homem, tem uma única jornada. Tá? A gente vai ver como que se constrói isso mais para frente. Então, qual é o papel do médico? Por exemplo, agrupa um conjunto de comportamentos que deveriam ser representados por todos os médicos individualmente, que é o quê? Salvar vidas, ser ético na hora de atender determinado paciente, determinada paciente. A gente teve exemplos aí, há uns 2 anos atrás, e alguns momentos agora, de médicos que não queriam atender determinada pessoa, porque determinada pessoa era ou tinha mais afinidade com um partido do que o outro partido, ou tinham afinidades com o movimento popular ou social, e a médica ou o médico falou, não vou porque você é daquele partido, ou porque você gosta daquele partido. Vejam, o comportamento de um médico ou da classe médica não deveria ser esse, no atendimento. Então, portanto, os comportamentos deveriam ser representados por todos os médicos individualmente, sem levar em consideração as perspectivas pessoais. Então, quando o médico for atender uma pessoa, independente do movimento social, do credo, do posicionamento político que aquela pessoa tem, ele tem que atender com toda a atenção. Ponto. A gente vê isso nas escolas também. É o caso da escola sem partido que, enfim, foi o STF aí disse que não é válida. Por quê? A escola sem partido exatamente queria penalizar o professor, ou seja, queria penalizar o professor que tem, por legislação, por direito, liberdade de cátedra e de falar, portanto, de passar conhecimento para os alunos em sala de aula. Eles queriam o quê? Suprimir esse poder dos professores de falar, de transferir, de transmitir conhecimento em sala de aula. Então, papéis sociais se refere a uma parte do processo de socialização em que a pessoa segundo os valores e as normas sociais, exerce um papel social aonde, na cultura, na sociedade onde ela está inserida. Identidade, cenários culturais em que nascemos e amadurecemos influenciam o nosso comportamento, mas isso não significa que os humanos são privados do individualismo ou do seu livre-arbítrio. Então, aqui, a gente pode até replicar, gente, o que eu falei do médico. A gente pode ir bem mais longe. Embora os cenários culturais que nascemos, eles influenciam o nosso comportamento, a individualidade, ela sobressai, ela não pode ser suprimida. Ainda que a individualidade de determinado indivíduo possa entrar em contradição com aqueles valores que foram
os nossos valores, os valores que nós aprendemos dentro da família. Por isso eu coloco a questão de gênero aqui. É uma identidade social. Não adianta você falar para o menino que nasceu menino, mas que se sente menina e vice-versa, falar que ele é menino e que ele deve se comportar como tal. Por quê? Na sociedade, na cultura na qual ele nasceu, ele tem influência de que, por exemplo, o comportamento que ele tem, por se sentir diferente dos outros, é inadequado. Não, a sua individualidade, a sua identidade, quem você é, tá? Quem você é muito importante que fique bem claro para a pessoa que está sofrendo esse processo. Tem essa questão não só de gênero, mas de etnia, de raça também, quando padrões e valores são determinados como padrões e valores universais, que na verdade não são, e que quer suprimir os valores e a identidade daquela determinada pessoa, seja ela negra, branca, amarela, como os índios. Mas o que nós estamos falando, ou o que eu quero pôr? A identidade da pessoa, ela é tão importante ou mais importante do que esse processo de socialização. O processo de socialização vai moldar aquele determinado indivíduo, mas a sua individualidade, o teu livre-arbítrio é tão importante quanto esse processo de socialização. Então, identidade social refere-se às características que são atribuídas ao indivíduo pelos outros, tá? Embora a identidade social seja atribuída pelos outros pelo indivíduo, a tua individualidade é tão importante quanto essa atribuição da sua identidade social. E é muito importante que você não se deixe ser reprimido nem suprimido, tá? Do que você realmente é. Vamos para frente? Vamos lá, gente. E por fim, eu vou falar de estruturas estruturantes e estruturas estruturadas como instrumentos simbólicos. Aqui eu estou falando sobre o poder simbólico de Bourdieu, tá? É muito importante. Por quê? Aqui nós vamos entender como que se estrutura esse processo de socialização que vai implicar o quê? Na inserção desses indivíduos mais tarde na sociedade, no mundo de trabalho, na escola e por aí vai. Então, os instrumentos simbólicos, como estruturas estruturantes, são instrumentos de conhecimento da construção de um mundo objetivo. E quais são as formas simbólicas? São estruturas subjetivas, que é o modus operandi. O que é o modus operandi? O modus como a sociedade se organiza. Então, o instrumento de conhecimento e de construção de um mundo objetivo, como instrumento simbólico de estrutura estruturante, a gente pode associar, por exemplo, à socialização primária. E como que ocorre, então, esse instrumento simbólico que vai implicar no emoldamento da criança para que ela possa conviver em sociedade? A gente pode usar exemplos de uma estrutura estruturante como instrumento simbólico, as canções de ninar, as brincadeiras, a amarelinha, o passanel, pega ladrão, né? Polícia e ladrão, os discursos e conduta do pai falando que, por exemplo, o menino não chora, que menino não brinca com boneca, que mulher deve servir ao homem. Esses são o quê? Estruturas subjetivas que, no processo de socialização, constroem os valores e normas daquelas crianças. São momentos de construção de um mundo objetivo. É a construção por meio do discurso desses valores que são transmitidos de gerações para gerações, que vai construir como a criança deve se comportar. Então vejam, o que é o instrumento simbólico como estrutura estruturada? É exatamente a construção de um mundo objetivo, é preparar as crianças para conviver em sociedade de acordo com os valores e normas que estão ali, já pré-estabelecidas. Já que estão estabelecidas, como é que eu faço essa construção? Como instrumento de conhecimento de um mundo, da construção de um mundo objetivo. É na primeira infância que eu vou ensinar essas coisas, que hoje nós sabemos
está ultrapassada. A gente não pode falar, e na verdade não se deveria falar nunca, que menino não chora, que menina obedece a homem e que menino não pode brincar com boneca. Tanto menino quanto menina devem brincar com o que achar melhor, com o que construir melhor o seu conhecimento. Então, a construção do seu conhecimento, ele não pode ser só fundamentado nos valores e normas da família. Ele tem que ser mais amplo. Isso é de acordo com o que eu penso, tá? Então, a gente viu aí estruturas estruturantes como instrumentos simbólicos e como que se constrói o conhecimento de um mundo objetivo por meio de discursos, de brincadeiras, de canções de ninar por aí. Então, quais são os instrumentos simbólicos como estruturas estruturadas? Olha, estruturas estruturantes, ou seja, são estruturas que estão sendo construídas. Enquanto que instrumentos simbólicos, como estruturas estruturadas, são estruturas que já estão estabelecidas e que vêm para reforçar exatamente aquele discurso que a gente encontra lá na socialização primária que está construindo os valores daquela determinada criança. Então, quais são esses instrumentos simbólicos? O meio de comunicação, língua ou culturas, discurso versus discurso ou conduta. Então, a forma que a língua estruturada, a forma que a língua funciona, a forma que a cultura está estabelecida, ela reforça discursos e condutas que acabei de falar na estrutura estruturante. Então, portanto, instrumentos simbólicos como estruturas estruturadas são objetos simbólicos objetivos. É o opus operandi. Não é mais a forma de se organizar, mas é como se opera para que se confirme exatamente aquela construção de um mundo objetivo. Olha só, então, como que o processo de socialização decorre durante a vida. A estrutura estruturante é construção de um mundo objetivo para a criança possa entender, e a estrutura estruturada é a confirmação dessa construção de um mundo objetivo. Então, quais são os instrumentos simbólicos como instrumentos de dominação? É o poder. Aí a gente vê, por exemplo, a divisão do trabalho. Qual é a divisão do trabalho? Classes sociais. Dentro do trabalho existe uma divisão do trabalho, chamada de divisão social do trabalho. Qual é a divisão social do trabalho? Exatamente os cargos que você ocupa dentro de uma empresa. É o operador de máquina, é o operário de chão, é o gerente, é o supervisor, é o diretor, é o acionistas. Esses cargos são a divisão social do trabalho e que se reproduz, por exemplo, nas economias. O Brasil, hoje, como uma economia dependente que tem no seu principal setor econômico o agroexportador, ele tem seu lugar na divisão internacional do trabalho. O Brasil não desenvolve tecnologias de ponta para ser um país economicamente dominante, hegemonicamente dominante. Ele não, ele é dominado. Então, na divisão internacional do trabalho, o Brasil é o que a gente ouve falar, é o celeiro do mundo, tem que fornecer alimentação para o mundo. É isso, é uma construção que a gente viu aí na estrutura estruturante, na estrutura estruturada. E também a divisão do trabalho ideológico, que é o manual e o intelectual, é a função de dominação. Então, em tese, aqueles que produzem o trabalho intelectual são os que dominam aqueles que produzem o trabalho manual. Mas são tão importantes os dois para a produção do trabalho, para a produção dos valores e normas, tá? Embora, como a gente está vendo por uma perspectiva sociológica, a divisão do trabalho ideológico é um instrumento de dominação. Aí a gente tem ideologias, mitos, né? Ideologia versus mitos, línguas, e a gente tem dois ícones aí, Marx e Weber, dois autores que falam desse instrumento de dominação. A gente tem Marx falando de classes sociais, de estrutura, de infraestrutura, superestrutura. A gente tem Weber falando da teoria da burocracia, da ação,
de tipos de dominação, tá? Que o Alisson acho que já falou um pouco para vocês lá em Weber, e eu falei muito pouco de Marx sobre classes sociais. Eu falei só sobre mais-valia. É uma pena que poderia falar mais. Mas, gente, encerro aqui a aula de hoje, processo de socialização. Por favor, deixe pergunta, vocês não estão participando, eu sei que é um momento difícil, que de repente não tem pacotes de dados para estar vendo, para estar fazendo questões, mas façam. E também quero pedir desculpa, porque essa aula era para ter ido ontem para o Classroom, mas por conta da correria que eu estou passando, eu acabei esquecendo, tá? Mas nem por isso eu deixei de preparar a aula e estou postando agora para vocês. Um beijo para todo mundo, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.